Oi pessoal, estou de volta então, vamos estudar gestão de processos e gestão por processo. A gente tem que saber primeiro o que é um processo, para entender o que é gestão por processo, gestão de processo e saber a diferença entre essas duas coisas, tá bom? Não vamos perder muito tempo não. O que é um processo? Processo é um conjunto de atividades desenvolvidas no dia a dia da organização, gerando produtos comuns, produtos normais. É aquilo que é feito normalmente no departamento de marketing, de finanças, de RH e etc. Toda vez que é feita uma contratação de pessoal, recrutamento e seleção, por exemplo, se está fazendo um processo de recrutamento e seleção. Por que processo, Carlos? Porque é desempenhado da mesma forma. Você faz um novo recrutamento, uma nova seleção para trazer novas pessoas, porém, a técnica utilizada, o conjunto de ferramentas utilizadas é o mesmo e o resultado em si é comum, trazer pessoas para a organização. Importante você diferenciar processos de projetos, porque os processos são desempenhados comumente na organização o tempo todo, fazendo a organização funcionar. O próprio processo produtivo em uma fábrica está sempre fabricando um novo produto, mas o novo produto é similar aos produtos anteriores. O projeto cria algo novo. Então você pode ter um projeto para desenvolver um novo produto. E a partir de um novo produto, você tem um processo produtivo que é modificado para produzir aquele novo produto de forma padronizada no dia a dia da organização. Tem que diferenciar desde já projeto e processo. E quando a gente começa a estudar, é importante saber também a diferença de gestão de processos e gestão por processos. Por mais que na prática de prova, isso aqui é basicamente a mesma coisa. Você só tem que saber diferenciar se você se deparar com uma questão que esteja diferenciando, seja uma questão objetiva ou discursiva, que esteja tratando de dizer para você, gestão de processos é isso, enquanto gestão por processos é aquilo outro. E aí, olhando essas duas coisas, você tem que saber diferenciar. Gestão de processos é o gerenciamento dos processos da organização. E gestão por processos é o gerenciamento da organização com base nos seus processos, ou seja, orientando a organização como um todo para os processos desempenhados pela organização com foco no cliente, tá? Gestão de processos é olhar o processo e usar técnicas específicas para melhorar o processo, e gestão por processos é a gestão da organização com base nos processos, tá bom? Vamos em frente para o quadro. A visão vertical tradicional das organizações é aquela que divide as organizações em silos verticais. E essa não é por processos. Essa visão tradicional é aquela que existia nas grandes organizações até a década de 1980. Nessa visão tradicional, você tinha os chamados silos verticais. Por que silos verticais? Silos são aquelas estruturas que estão, as estruturas altas, quando você passa numa estrada, perto de uma fazenda, e vê aquela estrutura grande que armazena grãos, aquilo ali é um silo. Por que se diz que as estruturas tradicionais da organização são silos verticais? Porque são estruturas funcionais, separadas por áreas funcionais, marketing, finanças, RH, e que, em essência, ninguém sabe muito bem o que acontece ali dentro, só quem está dentro. E mais, os silos, como em uma fazenda, eles não se comunicam uns com os outros. Cada área desempenha as suas atividades de forma isolada, esquecendo que, no fundo, elas deveriam interagir profundamente para gerar melhores resultados para o cliente, seja cliente interno ou cliente externo. No fundo, essa visão tradicional ignora que as atividades estão totalmente interligadas, como, por exemplo, o setor de produção faz o produto, mas o setor de marketing vende uma ideia do produto. O setor de venda vende o produto. O setor de entrega, logística, tem que pegar o produto e entregar. Tudo isso é integrado para gerar valor para o cliente. Se a organização trabalha de forma isolada, essas áreas não se comunicam e, eventualmente, existem handoffs, né, problemas na transmissão de responsabilidade do processo, que o processo se perde e deixa de ter agregação de valor para o cliente, seja o cliente interno, que é aquele processo seguinte, ou aquela pessoa dentro da organização que se apropria como insumo de um produto anterior, seja o cliente externo, que é aquele que compra o produto ou serviço oferecido pela organização. Essa visão tradicional tem que ser abandonada.
E isso começou a ser pensado, o abandono dessa visão tradicional, a partir da década de 1990 com o livro Reengenharia, do Hammer e Champ. Esses dois autores que pensaram o seguinte: é preciso derrubar as estruturas dos silos verticais tradicionais, fazendo com que a organização passe a ser integrada em seus processos para agregar valor ao cliente, de modo que cada atividade gere um produto que tenha valor para a atividade seguinte e assim sucessivamente o valor vá sendo agregado por todas as áreas da organização até agregar valor e criar um produto que vale a pena ser adquirido pelo cliente externo da organização, tá bom? Então a ideia de Hammer e Champ com a reengenharia é derrubar as barreiras dos silos verticais para conseguir integrar a organização em torno dos seus processos, agregando valor para os clientes internos e externos. Para o 4. A visão horizontal por processos, que a essa altura vocês já devem ter entendido, né? Olha só, entradas, processamento e saídas. Eu tenho insumos que entram dentro do processo da organização, que faz essencialmente uma transformação de insumos em produtos, que são as saídas que vão para o ambiente. Ou seja, eu tenho fornecedores de insumos, que são as entradas, uma caixa preta, que é o processamento, e as saídas que vão para os clientes. É importante no gerenciamento de processos que vocês entendam esse contexto de caixa preta. O conceito de caixa preta significa que numa análise qualquer, quando eu estou analisando um determinado processo de forma sistêmica, o processo em si eu não olho os detalhes. Eu olho como o processo se insere dentro do sistema. Quais são os insumos do processo, quais são os produtos do processo, para poder entender como esses insumos têm valor agregado pelo processamento para as próximas atividades, para os próximos processos, tá bom? Então, o foco é a agregação de valor da transformação do processo, trazendo um insumo para um produto que vale mais do que o insumo valia, tá certo? Voltando para o quadro. Uma visão horizontal por processos, diferentemente daquela visão de silos verticais, mostra a integração da organização desde o seu início até o final do processamento. Olha só, imagina numa lanchonete, quando você tem um pedido recebido, você pode dizer, o setor de telefonia faz o recebimento do pedido. O setor de processamentos internos faz o envio do pedido para a cozinha. Depois você tem a preparação do lanche na cozinha. Depois você tem o setor financeiro faturando. Você tem o setor de entrega fazendo a entrega. Mas se você tiver essa visão verticalizada, você vai ter um errozinho em qualquer lugar, gerando problemas de agregação de valor para o cliente. Por isso, é preciso derrubar essa visão vertical e entender que os processos só agregam valor para os clientes porque estão de forma integrada. Desde o recebimento do pedido, a organização tem que entender que o recebimento do pedido agrega valor ao envio do pedido para a cozinha, que por sua vez agrega valor na preparação do lanche, porque se uma coisa sair errada no meio do caminho, você tem problema na agregação de valor para o cliente final. Depois, faturamento do pedido e envio do lanche para o cliente. Depois, entrega do lanche e cobrança. Depois, volta para o caixa para fechar o pedido e o faturamento. Tudo isso está interligado. Se não estivesse interligado, a organização teria problemas por conta de uma elevada verticalização que não é desejável, tá bom? Gestão de processos versus gestão, ou melhor, gestão de processos versus gestão por processos. Eu até já comentei isso aqui com vocês, então não vou me ater a isso novamente não, tá? Existem várias definições para processos, que eu até já passei de forma geral para vocês o que seria, mas eu gosto de trazer uma definição oficial. Então, processos são o conjunto de atividades que tem por finalidade transformar, montar, manipular e processar matéria-prima para produzir bens e serviços que serão disponibilizados para os clientes. Então, olha que interessante, né? O processo essencialmente é algo que transforma, é algo que faz um processamento, uma agregação de valor. Transformando o quê? Matéria-prima em quê? Em produtos e
serviços, tá bom? Essencialmente é isso. Portanto, os processos possuem entradas, processamentos e saídas, como a gente já viu. Segundo Gestão Pública, uma visão inicial conceitua processos como conjunto de recursos e atividades interrelacionadas ou interativas. Nota que importante, o processo é um conjunto de atividades interativas. As atividades, cada atividade se torna ligada à outra, porque uma agrega valor à atividade seguinte, sempre buscando fazer uma agregação de valor direto até o cliente final, de ponta a ponta da organização, tá bom? Voltando para o quadro. Então, conjunto de recursos e atividades interrelacionadas ou interativas, que transformam insumos, que são entradas, em serviços ou produtos, saídas, sendo realizado para agregar valor ao cliente. Também, no âmbito do programa Gestão Pública, pode ser definido como um conjunto de decisões que transformam insumos em valores gerados para cliente e cidadão. Pode notar, né? Processo essencialmente é transformação de insumo em produto, tá certo? Basicamente isso. Voltando para o quadro. Outra definição é que processo é qualquer atividade que receba uma entrada, input ou insumo, agregando valor e gerando uma saída, output, produto, serviço para o cliente interno ou externo. Os processos fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados concretos. Mais uma definição apenas. Os tipos de processos, aqui você tem que memorizar e tem que entender claramente. Os principais tipos são, primeiro, processos primários, também chamados de processos essenciais, processos de negócios, processos de cliente, processos ponta a ponta. Eles representam a essência do funcionamento da organização. São aqueles processos que se iniciam no começo, quando a organização compra seus insumos, e que terminam quando ela entrega o seu produto para o cliente. São processos complexos e integrados de ponta a ponta para transformar insumos, matérias-primas, em produtos finais para o cliente. Basicamente isso. Outra forma de entender os processos primários, processos de clientes, são aqueles processos cujos resultados são diretamente perceptíveis pelo cliente. Veja só, o cliente vai notar se num restaurante o prato ficar mais bonito ou mais feio? Vai notar. Então, a gente pode dizer que o processo de preparação do prato é um processo primário, é um processo que entrega valor diretamente ao cliente. Mas o cliente vai notar diretamente se o processo de pagamento dos fornecedores deu certo ou não, está funcionando, está em dia ou não, o cliente não vai notar. Agora, se no longo prazo os processos de pagamento dos fornecedores não derem certo, aí o cliente vai perceber porque o prato vai deixar de ser feito. Só que não vai ser uma agregação direta de valor do pagamento, e sim da cozinha. Então, o processo de cozinha em um restaurante é um processo primário, mas o processo de pagamento dos fornecedores não é, tá bom? Voltando para o quadro. Eles representam a essência do funcionamento da organização, confeccionam o produto ou serviço para o cliente externo, caracterizam a área de atuação da organização, ou seja, deixam claro em que a organização trabalha, como a cozinha e o restaurante, diferem entre organizações distintas e recebem suporte de outros processos, que são os processos de apoio. Como, por exemplo, os processos primários, nós temos a fabricação de um determinado produto, a própria prestação do serviço efetivamente, e assim sucessivamente. Os processos organizacionais, administrativos, de apoio ou de suporte são aqueles que dão suporte ao funcionamento dos processos primários. São aqueles que dão apoio. Como, por exemplo, na cozinha, no exemplo que eu já usei, na cozinha de um restaurante, o processo de pagamento dos fornecedores. Esse é um processo de apoio. Ele dá suporte ao funcionamento do processo primário. Porque se você não pagar os fornecedores, o insumo não chega na cozinha e a cozinha não consegue fazer os pratos. Porém, ele não é diretamente ligado à produção do prato que o cliente quer em um restaurante, tá bom? Voltando para o quadro. Porém, eles são essenciais ao funcionamento dos negócios, mesmo que sejam fabricantes de produtos invisíveis para os clientes externos. Como, por exemplo, temos os processos de contas a pagar, contas a receber, recrutamento e seleção de pessoal e etc. Voltando aqui, eu falo então dos processos de gerenciamento e processos gerenciais que podem ser classificados como parte dos processos de apoio. Então,
Se a banca disser para vocês que existem 3 tipos de processos, primários, secundários e gerenciais, você aceita. Mas se a banca disser que existem processos primários e processos secundários e que os gerenciais fazem parte dos processos secundários, você aceita também. Eu tenho como exemplo de processo de gerenciamento, processo de definição de metas, definição de preços, monitoramento de ação tática e etc, tá bom? Outra visão sobre tipo de processos, que é aquela que eu acabei de passar para vocês, fala em processos primários e simplesmente secundários. Os primários são aqueles que agregam valor para o cliente diretamente, sendo ponta a ponta e equivalentes aos processos de negócios e processos de clientes, enquanto os processos secundários são aqueles que dão suporte para que os processos primários funcionem adequadamente e relacionam-se com os processos de gerenciamento e processos administrativos. Importante também que você conheça o que é o BPM, que é nada mais do que o gerenciamento por processos, o Business Process Management, que vem do BPM CBOK, o Business Process Management Common Body of Knowledge. É o grupo de conhecimentos comuns sobre gerenciamento de processos da organização. A ideia é que se tenha um corpo de conhecimento sobre gerenciamento de processos para que a organização possa aplicar técnicas de gerenciamento de processos e conseguir orientar os seus processos para os clientes. Tem algumas técnicas específicas aí dentro que são relevantes para efeito de prova. Aquilo que é mais relevante a gente vai ver aqui, mas é importante que você tenha em mente desde já que dentro desse subtópico, algumas provas específicas terminam cobrando detalhes que são totalmente absurdos e que seria totalmente irrazoável que você tivesse que memorizá-los, porque o guia tem algumas centenas de páginas e por si só ele não é suficiente para responder todas as questões que aparecem na hora da prova. Esse é um tema que eu reforço. Você tem que aprender para resolver aquilo que é mais relevante para efeito de provas. Você não pode surtar achando que dá para resolver absolutamente toda a questão que aparecer, tá bom? A partir disso, eu sigo estudando com vocês o BPM. Vamos para o quadro. O BPM é um conjunto contínuo em curso de processos com foco no gerenciamento de processos de negócio ponta a ponta das organizações, sendo considerado uma verdadeira disciplina gerencial habilitada por tecnologia para modelar, ou seja, criar modelos de processos, simular os processos, automatizar os processos e integrar os processos da organização, controlando o seu funcionamento e os seus produtos e gerando monitoramento desses processos. Ou seja, modelos, simulação, automação, integração, controle e monitoramento são todos parte do gerenciamento de processos. Há, dentro do gerenciamento de processos, uma verdadeira hierarquia de processos que eu acho fundamental que você memorize. Os macroprocessos, processos, subprocessos, atividades e tarefas. Essa ordem você tem que memorizar. Macroprocessos são aqueles processos mais amplos que envolvem a organização como um todo, de ponta a ponta. Esses macroprocessos, a organização inclusive pode falar, ou melhor, a prova inclusive pode falar na existência de um macroprocesso da organização ou de alguns macroprocessos organizacionais. O fato é que eles representam a agregação de vários processos em conjunto. Quando você desmembra os macroprocessos, você tem processos, que são conjunto de atividades específicas. Quando você desmembra os processos, você tem subprocessos, que são ainda mais específicas. Quando você desmembra os subprocessos, você tem atividades. E quando você desmembra as atividades, você tem tarefas específicas desempenhadas por pessoas específicas. Nada mais é do que, o que a gente está estudando aqui, nada mais é do que nível de agregação dos processos. Às vezes a questão de prova vai simplesmente colocar isso aqui dessa forma, nessa ordem. Não precisa você se preocupar com exemplos. Basta você entender que existe essa ordem dos mais agregados até os mais desagregados. Tanto macroprocessos são considerados processos, quanto processos, subprocessos, atividades e tarefas também são processos da organização, tá bom? Voltando para o quadro. Sobre o BPM, aqui ó, guia. Sobre o BPM, é fundamental que você conheça as 9 áreas do conhecimento do guia BPM CBOK da versão 3, que são o gerenciamento de processo de negócio. Aqui não tem muito o que fazer não, tá? É memorizar, pessoal. Trata-se dos conhecimentos essenciais sobre BPM, tipo de processo, seu componente, ciclo de vida, etc.
Modelagem de processos, que são um conjunto-chave de habilidades e técnicas para que as pessoas compreendam, formalizem e comuniquem os principais componentes do negócio, fornecendo uma visão geral e definições essenciais das habilidades e técnicas necessárias. A análise de processo, o foco é a compreensão dos processos atuais, também chamados processos as-is. Importante entender aqui, na hora que você vê uma referência em prova a processos as-is, do jeito que está aqui, né, AS-IS, isso significa que a questão está tratando especificamente dos processos atuais da organização. Está buscando entender como os processos são feitos hoje na organização, tá bom? Importante diferenciá-los dos processos to be, que são os processos como serão feitos no futuro pela organização, tá certo? Voltando para o quadro. Então, a análise do processo está olhando os processos as is, do jeito que os processos são hoje na organização, incluindo sua eficiência e eficácia face aos seus objetivos. A área de desenho de processos é a área que diz respeito à criação de um novo modelo de processos de negócio, ou seja, to be. Olha só, análise, as is, memoriza isso, e desenho, to be, ok? Voltando aqui para desenho. Essa área diz respeito à criação de um novo modelo de processo de negócio, to be, de acordo com os objetivos de negócio e do desempenho dos processos, fornecendo diretrizes para tal. Inclui os papéis, técnicas, princípios e boas práticas para desenho, simulação e padronização de processos, trazendo ainda considerações sobre conformidade, liderança executiva e alinhamento estratégico. O gerenciamento do desempenho dos processos trata do monitoramento formal e planejado da execução de processos e acompanhamento de desempenho, aqui é memorizar. Transformação trata dos diferentes tipos de abordagem para melhoria, redesenho, reengenharia e mudança de paradigmas sobre o processo da organização. Organização do gerenciamento trata dos papéis, responsabilidades e estrutura organizacional para prover suporte às organizações orientadas por processo. Gerenciamento corporativo trata da maximização dos resultados e processos para garantir um alinhamento das estratégias de negócio com o foco do cliente e demais partes interessadas. E tecnologias de BPM discute tecnologias para apoiar a modelagem, análise, desenho, execução e monitoramento de processos de negócio, incluindo o conjunto de aplicações, pacote, ferramentas e desenvolvimento. Infraestrutura tecnológica e armazenamento de dados e informações. Aqui eu só me ative a fazer uma leitura, pessoal, porque é importante que vocês também escutem, leiam isso ao mesmo tempo e que tenham o áudio gravado para quando estiver no carro ouvindo, ou quando estiver no ônibus ouvindo, enfim, no transporte público, onde você estiver, para poder ouvir e ver isso aqui. Porque, em essência, aquilo que cai disso que está posto aqui é o que está colocado. Você tem que memorizar se você quer acertar questões específicas sobre esses pontos. Não tem muito o que entender, é pura memorização, tá bom? Voltando para o quadro. As etapas do ciclo de vida de processos incluem o planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento e refinamento. O planejamento nada mais é do que a elaboração do plano e da estratégia de gerenciamento de processos. A análise é a compreensão dos processos as is, do jeito que estão hoje, buscando analisar o ambiente e o seu contexto. O desenho e a modelagem buscam criar os modelos de processos que serão desempenhados pela organização, ou seja, os que vão ser os to be. A implementação é a colocação em prática de tudo aquilo que foi planejado. O monitoramento e controle nada mais é do que o acompanhamento dos processos para que se tenha sucesso na implementação, e o refinamento trata dos ajustes e melhorias após a implementação, com base em informações obtidas lá na etapa de monitoramento e controle. Algumas técnicas úteis para o levantamento de informações sobre o processo. Tem várias, pessoal. Eu gosto de trazer essas aqui para que você conheça de forma geral, mas tem várias. Os guias vários vão falar diferentes técnicas. No fundo, qualquer técnica de pesquisa pode ser utilizada para levantamento de informações sobre os processos, para que a organização consiga entender os processos atuais e utilizar essa informação para a criação de novos processos. Uma delas é a própria pesquisa. Faz uma pesquisa de campo, uma pesquisa local, entrevista as pessoas, e aí eu já estou falando de outras, né? Já estou falando de entrevista. Tem pesquisa, tem entrevista e tem outras. Vamos para o quadro que a gente vai falar de uma por uma, conforme haja necessidade, eu me aprofundo mais ou menos. Vamos para o quadro. Pesquisa, realização de entrevistas, realização de workshops estruturados com especialistas,
conferências via web com pessoas especialistas, mas que estejam distantes geograficamente, a observação direta dos processos conforme são desempenhados, para com base nessa observação fazer o registro de como as coisas são feitas, fazer os processos em vez de observar, ou seja, o analista que quer obter informações sobre os processos, em vez de observar, ele vai lá e tenta realizar as tarefas. Com isso, ele levanta informações. Análise de vídeo, é muito comum levantar informações sobre processos produtivos em fábricas através da análise de vídeo. Coloca um vídeo filmando o trabalhador e a partir disso se analisa como é que as coisas estão sendo feitas. Simulação das atividades. O uso de brainstorming. O que é brainstorming? É a tempestade de ideia, o toró de ideia. É jogar um monte de ideia livremente em grupo para que as pessoas possam criar novas ideias a partir das ideias umas das outras. Nada mais é do que um pequeno grupo de pessoas que passa a discutir um determinado problema buscando gerar um grande número de ideias, tendo estímulo à quantidade de ideias e não à qualidade. Inclusive, já vi questão de prova dizendo isso e muita gente se confundiu, tá? O brainstorming como técnica de levantamento de informações gera quantidade de ideias e não qualidade, tá bom? O brainstorming que eu estou falando aqui é o brainstorming não estruturado, que é o mais comum. Agora, existe também o brainstorming estruturado, onde cada pessoa vai ter a sua hora de falar com o objetivo de gerar mais participação. Porque no brainstorming não estruturado, nem todo mundo gosta de participar. Os mais tímidos terminam ficando mais retraídos e não geram essas novas informações, tá bom? Voltando para o quadro. O uso do 5W1H, que é aquele conjunto de perguntas que monitora o processo inteiro, com uma única diferença de 1H para o 2H, que aqui vocês já devem ter ouvido, né, falar do 5W2H, que é o que, onde, como, porquê, quanto e falta o quê, meu Deus? Já está mais na frente aqui, a gente vai discutir. Mas a diferença do 5W2H para o 5W1H é que o 5W1H está lá no guia BPM CBOK. E ele não traz o how much. Ou seja, o quanto custa o processo. O foco é entender o que faz o que, quando, onde, por quê e como é feito, mas não o quanto custa. Por quê? Eu não sei, mas é dessa forma que é. E a realização de survey e questionários, que são pesquisas aplicadas por toda a organização para entender o processo. Algumas outras ferramentas de modelagem de processo incluem, e aqui no caso para modelar, né, criar modelos de processos a serem desempenhados. O uso de quadro branco e flip charts. Olha que coisa mais simples, né, pessoal? É você ter um quadro, uma caneta, e a partir dessa caneta desenhar o processo usando um conjunto de técnicas quaisquer de fluxogramação, tá? Ou você pode usar flip charts. Você tem aqueles papéis grandes que você vai lá e desenha as partes do processo e depois você vai unindo esses papéis no quadro para poder mostrar como o processo interage uma parte com a outra. Voltando para o quadro. O uso de papéis de flip chart e papéis adesivos, ou seja, post-it no flip chart. A modelagem e a projeção audiovisual. O uso de fluxogramas, que podem ser de diferentes tipos, fluxogramas verticais, fluxogramas administrativos e fluxogramas globais. Fluxogramas verticais, que são formulários padronizados, que têm aqui os vários tipos de símbolos que podem ser utilizados e etc. E você simplesmente preenche o formulário. Os fluxogramas administrativos, que nada mais são do que folhas em branco, que utilizam, que o analista vai utilizar determinada simbologia padronizada, como essa que eu estou utilizando aqui, para, a partir dessa simbologia, desenhar os processos. E o fluxograma global, que é aquele que utiliza, além dessa simbologia padronizada, ele utiliza colunas para separar responsáveis pelos processos. Eu posso dizer responsável A, responsável B, responsável C e assim sucessivamente. Recomendo, inclusive, que vocês vão lá no PDF, que lá no PDF vai ter um monte de detalhes sobre a simbologia utilizada no fluxograma. O BPMN, do Object Management Group, lá no PDF também eu trouxe as definições essenciais do BPMN, Business Process Management Notation. O que é isso? É a notação
de gerenciamento de processo de negócio. É um conjunto de técnicas específicas, anotações padronizadas, símbolos utilizados para desenhar processos de acordo com aquilo que é definido pelo Object Management Group, o grupo de gerenciamento de objetos, que facilita a compreensão de processos desenhados no modelo padronizado. Lá no PDF eu trouxe os principais símbolos utilizados pelo Object Management Group de acordo com aquilo que efetivamente é cobrado em provas, tá bom? Voltando para o quadro. O mapofluxograma, que nada mais é do que a movimentação física do material no espaço físico numa planta baixa. O mapofluxograma mostra, por exemplo, ó, numa planta baixa, ele vai mostrar, eu sou um péssimo desenhista, tá, pessoal? Ele pode mostrar, por exemplo, uma esteira, onde na esteira você tem postos de trabalho e dentro desses postos de trabalho eu tenho uma mesa aqui e eu posso mostrar que o produto, o insumo entra por aqui, uma pessoa coloca esse produto na esteira, o produto segue para essa pessoa, é colocado de volta, segue para outra pessoa, segue para outra pessoa, é colocado de volta, segue para outra pessoa. Ou seja, eu vou mostrando todo o fluxo do produto dentro da planta baixa de uma fábrica, por exemplo, até o produto sair, tá? Esse é um macrofluxograma. Inclusive no PDF eu trouxe exemplos práticos disso aqui. Service Blueprinting. Blueprint, que é impressão digital. Então, o Service Blueprint é a impressão digital de um serviço, mostrando claramente em um diagrama como é que o processo como é que funciona o processo, o fluxo do processo, como é que ele é desenhado e como é que esse processo entra em contato com o cliente nas relações de serviço e mostrando como são deixadas evidências físicas do serviço prestado. Eu trouxe, inclusive, um exemplo prático do Service Blueprinting no PDF. O mapeamento Lean, que nada mais é do que o mapeamento de um processo just-in-time com o objetivo de entender a agregação de valor de cada atividade, dividindo-as em atividades NAD, NAN e AV. Aqui é o que você tem que memorizar sobre o mapeamento Lean. NAD não agrega valor e é desnecessária, essa atividade tem que ser excluída do processo. Não agrega valor, mas é necessária, essa atividade precisa ficar no processo. E agrega valor, essa atividade também precisa ficar no processo. CIPOC, que nada mais é do que a identificação clara dos elementos do processo, suppliers, inputs, process outputs e customers, ou seja, quais são os fornecedores, os insumos, qual o processo, quais as saídas e quais os clientes que querem essas saídas. Tem lá um exemplo legal do CIPOC também no PDF. E o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, também conhecido como 4M ou 6M, que busca identificar claramente as causas para os efeitos. Também tem um exemplo prático disso lá no PDF. Mas técnicas de aprimoramento de processos, que também estão com detalhes todos lá no PDF. Não faz sentido a gente fazer todos os detalhes aqui nesse vídeo. O ideal é a gente ter essa visão mais ampla sobre esse conteúdo para poder fazer uma revisão geral, tá bom? Melhoria. O que é a melhoria? A melhoria nada mais é do que a busca incremental da mudança do processo para que o processo se torne melhor com o tempo. É o reconhecimento de que é difícil fazer uma mudança radical no processo de uma hora para outra, tá? Isso é a melhoria. Voltando para o quadro. O Lean Management, que é um tipo de melhoria, é a redução de desperdícios da produção excessiva, tempo de espera, transporte, processamento, estoque, movimentação e refugo. E aí você vai ter melhoria contínua dentro do processo japonês, né, de melhoria de cada um dos processos da organização. O Total Quality Management, Total Quality Management, que é o gerenciamento da qualidade total. O que é o Total Quality Management? É a aplicação da melhoria contínua por toda a organização, fazendo com que todas as áreas da organização e todas as pessoas se engajem em torno da melhoria contínua dos seus próprios processos de trabalho. Voltando para o quadro. O uso de benchmarking. O que é benchmarking? É uma técnica que
olha a concorrência, seja interna ou seja externa, olha as melhores práticas, eu usei mal o termo aqui, olha as melhores práticas e a partir das melhores práticas busca melhorar o processo atual. Pode ser, por exemplo, o uso de melhor prática dentro da própria organização em outros setores ou o uso de melhores práticas em outras organizações concorrentes ou não. Isso é um benchmarking e isso facilita a melhoria dos processos na organização. Voltando para o quadro. O uso de Seis Sigma, que nada mais é do que a busca de que o processo produtivo tenha menos de 3,4 defeitos por milhão de produtos produzidos. O ABC e o ABM, ABC que é o Activity Based Costing e o ABM que é o Activity Based Management. ABC é o custeio baseado em atividade, ou seja, conforme você realiza uma atividade dentro de um processo na organização, você atribui um custo específico a cada atividade para poder monitorar o seu funcionamento e melhorar quando for possível. E o Activity Based Management, que é o gerenciamento baseado em atividades, que é a partir do ABC fazer o gerenciamento de cada uma das atividades dentro do processo da organização para gerar melhorias. Voltando para o quadro. E a simples melhoria de desempenho, alinhando objetivos e medições, desenho e implementação e gerenciamento nos diferentes níveis da organização. Tem inclusive um mapinha bem interessante que eu coloquei sobre isso aqui lá no PDF, vale a pena você dar uma olhada. Esse assunto, na verdade, de gestão de processo, é um assunto que o PDF termina trazendo muito mais detalhes do que a videoaula, porque tem muita necessidade que você olhe detalhes em profundidade. Aqui na videoaula a gente vê a visão geral, traz os detalhes mais relevantes para efeito de prova, mas aqui e ali você vai ter que ir no PDF reforçar os detalhes de cada uma das técnicas existentes, tá bom? Voltando para o quadro. A reengenharia é diferente da melhoria que a gente viu até agora. A reengenharia é aquela colocada por Hammer e Champ. São os dois autores da reengenharia, na década de 1990, que buscam criar, através de um único processo de reengenharia aplicado nas organizações, uma mudança radical nos processos da organização, fazendo uma mudança revolucionária de cima para baixo, diferentemente da melhoria que acontece de baixo para cima. A reengenharia acontece de cima para baixo e tem as etapas de preparo, planejamento, implementação e avaliação. Uma dúvida comum é sobre se a reengenharia acontece o tempo todo dentro da organização ou se ela acontece num dado momento e depois não acontece mais. A resposta é, ela acontece num dado momento e depois não acontece mais. Por quê? A mudança é radical, é drástica para criar processos inteiramente novos, do zero. A melhoria contínua é que busca sempre melhorar o processo de forma contínua, devagarzinho, incremental, ao longo do tempo na organização, tá bom? Voltando para o quadro, temos também o redesenho, que nada mais é do que uma mistura entre reengenharia e melhoria contínua, onde se busca melhorar continuamente, mas se reconhece que a reengenharia dá muito trabalho e é muito cara, por isso é preciso fazer mudanças radicais, mas apenas em algumas áreas e setores da organização, tá bom? Com isso, eu encerro essa parte de gestão de processos, reforço que você vá lá no PDF, estude um pouco mais, faça questões, pratique bastante, veja questões comentadas e aí você vai poder estar preparado, preparada para ter muito sucesso com esse assunto na hora da prova, tá bom? Um abraço então e até a próxima. Tchau, tchau!